Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária e estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. A luz dourada da janela. No fim da tarde, quando o dia já não exigia mais nada de ninguém, a luz começava a mudar. Ela entrava pela janela com um cuidado quase humano, como se soubesse que aquele era o momento mais frágil do dia. Não era mais a luz dura do meio-dia, nem a claridade indecisa da manhã. Era uma luz dourada, suave que parecia tocar as coisas em vez de apenas iluminá-las. Na pequena casa de paredes claras, no fim de uma rua tranquila, Helena percebeu essa mudança antes mesmo de olhar para fora. Foi pelo silêncio. O tipo de silêncio que não incomoda, mas acolhe. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com uma xícara de café já quase frio entre as mãos. O relógio na parede continuava seu trabalho com a mesma precisão de sempre. Mas ali naquele instante, o tempo parecia ter decidido andar mais devagar. Helena não se lembrava de quando havia começado a notar essas coisas. Talvez tivesse sido depois que tudo ficou mais quieto dentro dela. Ou talvez sempre tivesse estado ali, ela é que nunca tinha parado o suficiente para perceber. A casa naquele horário parecia respirar junto com ela. O piso de madeira guardava o calor do dia. As cortinas balançavam levemente, mesmo sem vento aparente. E então, como se obedecesse a um ritual invisível, a luz dourada atravessou a janela da sala e avançou pelo chão, desenhando formas irregulares. Helena se levantou sem pressa. Levou a xícara até a pia. Apenas a deixou ali, como quem promete voltar. Caminhou até a sala e parou diante da janela aberta. Do lado de fora o mundo continuava. Uma criança pedalava devagar na calçada, o som da bicicleta suave, quase tímido. Mais adiante, um homem regava as plantas com movimentos repetidos, como se estivesse conversando com elas em silêncio. Um cachorro deitava ao sol, aproveitando os últimos minutos de calor. Nada extraordinário. E ainda assim, havia algo ali. Algo difícil de nomear. Helena apoiou a mão no batente da janela. A madeira estava morna, aquecida pela luz. Ela fechou os olhos por um instante e, não para fugir, mas para sentir melhor. E então veio, não como um pensamento, nem como uma lembrança específica, mas como uma sensação. Uma paz que não precisava de explicação. Durante muito tempo, Helena acreditou que a paz viria com respostas. Que seria preciso entender tudo. As escolhas, os desencontros, as palavras não ditas, os caminhos que não seguiu. Mas o tempo silencioso e paciente havia lhe ensinado algo diferente. A paz às vezes chegava sem avisar, e não respondia nada. Ela abriu os olhos novamente. A luz agora havia avançado mais pela sala, alcançando a estante de livros. As lombadas, antes comuns, agora pareciam aquecidas por dentro. Os objetos, uma pequena fotografia, um vaso simples, uma caixa antiga ganhavam um brilho que não era deles, mas que de alguma forma os tornava mais verdadeiros. Helena caminhou até a estante. Pegou a fotografia. Era antiga, um pouco desbotada nas bordas. Nela, 3 pessoas sorriam para a câmera, sem saber que aquele momento um dia se tornaria memória. Ela passou o polegar sobre a imagem, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu saudade como dor. Sentiu como presença, como se aquele instante ainda existisse, em algum lugar intacto, completo, suficiente. Ela colocou a fotografia de volta, e percebeu que não precisava mais segurá-la com tanta força. Na cozinha o café já estava completamente frio, mas Helena não se importou. Ela voltou até lá, pegou a xícara e tomou um pequeno gole. Fez uma careta leve mais por hábito do que por incômodo, e sorriu sozinha. Havia algo bonito em não precisar que tudo estivesse perfeito. O dia não tinha sido especial. Nada marcante havia acontecido. E ainda assim, ali estava ela, sentindo algo raro. Algo que não dependia de acontecimentos. A luz dourada agora alcançava a mesa. E foi então que Helena percebeu. Não era apenas a luz que mudava as coisas. Era o olhar. Ou talvez a forma como ela estava dentro daquele momento. O telefone, esquecido sobre o balcão, vibrou. Ela olhou. Uma mensagem simples. Sem urgência. Sem peso. Ela leu. Respondeu com poucas palavras e deixou o aparelho ali novamente. Antes aquilo teria interrompido tudo.
Mas agora não. Nada parecia quebrar aquele instante. Era como se o fim do dia tivesse criado um espaço onde as coisas podiam apenas existir sem exigir, sem cobrar, sem apressar. Helena voltou para a sala. Sentou-se no sofá, exatamente onde a luz dourada agora repousava. Deixou que ela tocasse suas mãos, seus braços, seu rosto. Era quente, mas não quente como o sol do meio-dia. Era um calor suave, quase como um abraço. Ela respirou fundo. Uma vez. Depois outra. E então percebeu algo curioso. Não havia nada faltando naquele momento. As horas, normalmente tão rígidas, pareciam dissolvidas. O relógio ainda marcava o tempo, mas já não ditava o ritmo de nada. A criança na rua havia ido embora. O homem guardava a mangueira. O cachorro agora dormia, indiferente ao fim do dia. E a luz começava a mudar novamente. O dourado, aos poucos, se tornava mais suave, mais pálido, como se estivesse se despedindo. Helena observou, sem tristeza. Havia aprendido que certas coisas não precisam durar para serem completas. A luz não ficava, mas deixava algo. Sempre deixava. Ela se levantou mais uma vez. Dessa vez não por necessidade, mas por vontade. Caminhou até a janela e, com um movimento lento, apoiou os braços no parapeito. O céu estava diferente agora. Tons de laranja, rosa e um azul que começava a se aprofundar. As primeiras sombras surgiam, não como ausência de luz, mas como continuação dela. Helena pensou em quantos fins de tarde já havia ignorado. Quantas vezes esteve ali, mas sem realmente estar. E não houve culpa nesse pensamento. Apenas um reconhecimento tranquilo. Cada coisa no seu tempo. Quando finalmente decidiu fechar a janela, fez isso devagar. Como quem não quer encerrar, mas apenas guardar. A casa, agora levemente mais escura, parecia ainda mais acolhedora. Ela acendeu uma luz pequena, não para afastar a noite, mas para acompanhá-la. Voltou até a mesa da cozinha. Lavou a xícara. Secou com cuidado. Colocou-a no lugar. Pequenos gestos. Simples, mas naquele instante, cheios de sentido. Antes de se sentar novamente, Helena olhou ao redor. A mesma casa. Os mesmos objetos. A mesma vida. E ainda assim diferente. Não porque algo tivesse mudado fora, mas porque algo havia se aquietado dentro. Ela voltou para o sofá. A noite começava a tomar forma lá fora, silenciosa e inevitável. Mas dentro dela, algo permanecia. Aquela luz, não mais visível, mas presente, como uma lembrança que não pesa, como um sentimento que não exige palavras, como uma paz que não precisa ser entendida, apenas sentida. Helena fechou os olhos por um instante, e sem perceber exatamente quando, deixou que o dia terminasse. Sem resistência, sem pressa, com uma serenidade que não vinha de respostas, mas da simples aceitação de estar ali, inteira, naquele momento, naquele fim de tarde, naquela luz dourada que, mesmo já ausente, ainda iluminava tudo por dentro. Na manhã seguinte, a casa despertou antes de Helena. Sem barulho, sem pressa, apenas luz. Diferente do fim da tarde, a luz da manhã não pedia silêncio. Ela entrava pelas frestas com uma espécie de curiosidade, como quem chega sem saber exatamente o que vai encontrar. Era mais clara, mais leve, menos profunda, talvez, mas ainda assim viva. Helena abriu os olhos devagar. Por um instante não soube dizer que dia era. E, curiosamente, isso não a incomodou. Ficou deitada mais alguns segundos, sentindo o peso tranquilo do próprio corpo sobre o colchão, o tecido do lençol aquecido, o ar fresco tocando o rosto. Algo havia mudado. Não de forma evidente, mas suficiente para que o mundo parecesse menos urgente. Ela se levantou sem pressa. Os pés tocaram o chão frio e aquele contraste entre o corpo aquecido e o piso fresco trouxe uma presença imediata, simples, concreta. Helena caminhou até a cozinha. Preparou o café como fazia todos os dias. Mas dessa vez, sem atravessar os movimentos. Ela estava ali, em cada gesto, na água que começava a aquecer, no aroma que surgia aos poucos, no som quase imperceptível do líquido sendo servido. Quando levou a xícara até a mesa, parou antes de se sentar. Olhou em volta. A casa ainda era a mesma, mas não parecia igual. Na sala, a luz da manhã ocupava um espaço diferente daquele que a luz dourada da tarde havia tocado no dia anterior.
Agora ela se espalhava pelo chão em linhas mais definidas, menos suaves, como se ainda estivesse aprendendo a habitar aquele lugar. Helena se aproximou. Observou como a luz desenhava o contorno dos móveis, revelando detalhes que no dia anterior tinham passado despercebidos. Pequenas marcas no piso, um livro ligeiramente desalinhado na estante, o leve acúmulo de poeira no canto de uma mesa. Nada disso incomodava. Pelo contrário, parecia parte de algo maior, algo real. Ela levou o café até a janela. Abriu. O ar da manhã entrou com facilidade, como se já conhecesse o caminho. Lá fora a rua começava a despertar. O mesmo lugar, mas em outro ritmo. A criança agora caminhava ao lado de um adulto, mochila nas costas. O homem das plantas organizava pequenos vasos com atenção. O cachorro, mais desperto, observava tudo como um guardião silencioso. Helena apoiou os braços no parapeito e percebeu algo curioso. O mundo não estava mais lento. Era ela que não estava mais correndo. Durante muito tempo, as manhãs foram apenas começos apressados, listas mentais, compromissos, uma sensação constante de estar um passo atrás. Mas naquele dia não. Não havia nada que a puxasse para fora daquele instante. E isso, em vez de causar ansiedade, trouxe um tipo novo de liberdade. Helena tomou um gole do café. Quente, simples, presente. Ao voltar para dentro, seus olhos passaram pela estante novamente. A fotografia estava lá, no mesmo lugar. Mas ela não foi até ela dessa vez. Não por evitar, mas porque não precisava. Era como se o que aquela imagem representava já estivesse, de alguma forma, integrado, guardado não como algo distante, mas como algo que fazia parte. Helena caminhou pela casa, sem um destino específico. Ajustou uma almofada. Dobrou uma manta esquecida sobre o sofá. Abriu um pouco mais a cortina. Pequenos gestos, mas ao contrário de antes, não eram tentativas de controle. Eram formas de cuidado. Na cozinha a luz agora tocava a pia. A mesma onde no dia anterior, a xícara havia sido deixada. Helena se aproximou. Passou a mão sobre a superfície limpa. E sorriu levemente. Havia algo bonito em terminar o dia. E algo igualmente bonito em começar outro. Sem precisar carregar tudo. O telefone vibrou novamente. Ela olhou. Dessa vez demorou um pouco mais antes de responder. Não por dúvida, mas porque estava escolhendo. E isso fazia toda a diferença. Quando finalmente respondeu foi com calma. Sem pressa de concluir. Sem necessidade de encerrar rapidamente. A conversa poderia continuar depois. Ou não. E tudo bem. O tempo seguiu. Como sempre faz. Mas Helena não sentiu que estava sendo levada por ele. Era mais como caminhar ao lado. Sem disputa. Sem resistência. Perto do meio da manhã ela tomou uma decisão simples. Pegou uma bolsa pequena. Colocou dentro apenas o necessário. E antes de sair, parou por um instante na porta. Olhou para dentro da casa. A luz. Os objetos. O silêncio leve que ainda permanecia. E então saiu. Não para fugir, mas para levar consigo aquilo que havia encontrado. Do lado de fora o mundo parecia maior, mais barulhento, mais imprevisível. Mas algo dentro dela permanecia estável. Como a luz dourada do fim da tarde anterior. Agora, invisível, mas ainda presente. Helena começou a caminhar. Sem olhar o relógio. Sem um destino exato. E pela primeira vez em muito tempo, não sentiu que precisava chegar a algum lugar para que o dia tivesse sentido. Porque de alguma forma silenciosa, ele já tinha. Ao virar a esquina, a luz do sol tocou seu rosto de um jeito inesperado. Não era dourada como a do fim do dia, mas ainda assim, havia calor. Helena fechou os olhos por um segundo. Respirou. E seguiu. Levando consigo não apenas o que viveu, mas a forma como aprendeu a estar. E naquele dia, sem que nada extraordinário acontecesse, sem grandes mudanças, sem acontecimentos marcantes, algo continuou se transformando devagar, quase invisível, mas profundamente verdadeiro. Como a luz, como o tempo, como a própria vida. Quando finalmente deixa de ser apressada e passa a ser sentida. O dia já caminhava para o meio da tarde quando Helena diminuiu o ritmo dos passos. Não porque estivesse cansada, mas porque algo ainda indefinido pedia atenção. A rua em que entrou não era exatamente desconhecida, mas também não fazia parte do seu caminho habitual. Havia árvores mais antigas ali com galhos largos que filtravam a luz do sol,
criando sombras móveis sobre a calçada. As casas eram mais baixas, algumas com portões entreabertos, outras com jardins que pareciam crescer sem muita intervenção. Helena caminhava devagar, observando, sentindo, sem procurar nada específico e talvez por isso mesmo, aberta ao que surgisse. Foi então que ela viu uma pequena fachada, discreta, com uma janela ampla voltada para a rua, e atravessando o vidro, a luz. Não exatamente a mesma do dia anterior, mas próxima, dourada, suave, como se o tempo ali dentro tivesse decidido desacelerar antes do resto do mundo. Helena parou. Não houve motivo claro, nenhuma placa chamativa, nenhuma memória imediata, apenas um reconhecimento, como quando algo faz sentido antes mesmo de ser compreendido. Ela se aproximou. A porta estava entreaberta. Hesitou por um momento, não por medo, mas por perceber que aquele pequeno gesto, entrar ou não, carregava mais peso do que parecia. Ainda assim empurrou a porta. Devagar. O som de um pequeno sino anunciou sua entrada. Lá dentro o ar era diferente. Tinha cheiro de madeira, papel e algo levemente adocicado, talvez café, talvez tempo. O espaço era simples. Algumas mesas, prateleiras com livros, objetos antigos que pareciam ter histórias guardadas em silêncio. E perto da janela, alguém de costas, organizando algo sobre uma mesa. Helena deu alguns passos para dentro. O assoalho rangeu suavemente. E então a pessoa se virou. Por um segundo, o tempo não parou, mas mudou de densidade. Helena. A voz veio carregada de surpresa, mas não de estranhamento. Ela reconheceu, antes mesmo de responder. Clara. O nome saiu baixo, como se não quisesse quebrar o momento. Clara deu um pequeno passo à frente, os olhos atentos, quase como se estivesse confirmando que aquilo era real. Eu não esperava te ver aqui. Helena sorriu de leve. Nem eu. E era verdade. Clara era parte de um tempo que Helena não revisitava muito. Não por dor, mas porque a vida às vezes simplesmente segue. Elas haviam compartilhado anos importantes. Conversas longas. Silêncios confortáveis. Depois caminhos diferentes. Sem ruptura, mas também sem continuidade. Até agora. Você entrou por acaso? Clara perguntou, com um meio sorriso. Helena olhou ao redor. Depois para a janela. Para a luz que preenchia o espaço com a mesma delicadeza que havia tocado sua casa no dia anterior. Acho que não. Clara acompanhou o olhar. E assentiu, como se entendesse algo que não precisava ser dito. Elas se sentaram perto da janela. A luz dourada atravessava o vidro e pousava entre as duas, como uma presença silenciosa. Por alguns segundos, nenhuma falou. E não houve desconforto. Apenas um reencontro que não precisava de pressa. Você está diferente, Clara disse. Por fim. Helena respirou leve antes de responder. Acho que estou mais parada. Clara sorriu. Não parece pouco. Helena devolveu o sorriso. Não é. A conversa veio aos poucos. Sem perguntas invasivas. Sem necessidade de explicar tudo o que aconteceu no tempo em que estiveram distantes. Falaram do presente. Do simples. Do que estava acontecendo agora. E curiosamente, isso parecia suficiente. Em determinado momento, Clara se levantou. Espera. Foi até o balcão e voltou com 2 xícaras. Colocou uma diante de Helena. Ainda acerto o café melhor do que antes, disse com leve humor. Helena segurou a xícara. Sentiu o calor nas mãos. E por um instante, lembrou do dia anterior. Do café frio. Da casa silenciosa. Da luz atravessando a sala. Tomou um gole. E dessa vez estava perfeito. Mas não era isso que importava. Eu abri esse lugar faz um tempo, Clara disse, olhando ao redor. Não sabia exatamente o que queria que fosse. Só queria um espaço onde as pessoas pudessem ficar um pouco. Helena observou o ambiente novamente. Os livros. As mesas. A luz. Você conseguiu. Clara inclinou a cabeça, como quem aceita o comentário, sem precisar confirmá-lo. E você? Perguntou. O que você está fazendo agora? Helena demorou um pouco. Não por não saber, mas porque a resposta pela primeira vez não vinha em forma de ocupação. Estou aprendendo a não correr. Clara sorriu. Um sorriso diferente. Mais suave. Mais compreensivo. Parece que você chegou no lugar certo. Então, o tempo passou sem ser percebido. A luz, lentamente, começou a mudar. O dourado se aprofundava,
como no dia anterior. Mas agora Helena não estava sozinha. A mesma paz, a mesma presença, mas ampliada, compartilhada. Quando o silêncio voltou a se instalar entre as duas, Helena sentiu, não como impulso, mas como clareza, uma escolha, simples, concreta, clara. Ela olhou, atenta. Você precisa de ajuda aqui? A pergunta não carregava peso, nem obrigação. Era leve, aberta, real. Clara pareceu surpresa por um segundo, mas não respondeu imediatamente. Observou Helena com cuidado, como quem percebe algo além das palavras. Talvez, disse, por fim, mas não do jeito que as pessoas normalmente ajudam. Helena inclinou levemente a cabeça. Como? Clara sorriu. Ficando. A palavra não soou como permanência definitiva, nem como compromisso rígido. Soou como presença, como escolha de estar ali, naquele momento, e nos próximos, sem pressa de definir o resto. Helena olhou ao redor, mais uma vez. A luz, o espaço, a janela, e algo dentro dela reconheceu. Como havia reconhecido no dia anterior. Como havia reconhecido ao entrar ali. Eu posso ficar um pouco, respondeu. Clara assentiu. Sem entusiasmo exagerado, mas com uma certeza tranquila. Um pouco já é muito. A luz dourada, mais uma vez, tocava tudo. Mas agora não era apenas algo que Helena observava. Era algo que ela habitava. Mais tarde, quando o dia começasse a se despedir de novo, talvez nada grandioso tivesse acontecido. Nenhuma virada brusca. Nenhuma decisão definitiva. Mas algo essencial teria se firmado. Uma escolha silenciosa. De presença. De continuidade. De não fugir do que é simples. E enquanto a luz desaparecia lentamente pela janela, deixando para trás seu calor invisível, Helena percebeu com uma calma que não precisava ser explicada que às vezes, recomeçar não é mudar tudo. Os dias não mudaram de forma brusca. Eles apenas começaram a se alinhar. Helena passou a voltar. No início sem compromisso. Apenas algumas horas. Um café. Um silêncio compartilhado. Depois um pouco mais. Arrumar uma mesa. Organizar livros. Receber alguém com um sorriso discreto. Nada que exigisse muito. Mas tudo que pedia presença. O lugar de Clara continuava o mesmo simples, quieto, quase escondido do restante da cidade. Mas aos poucos, as pessoas começaram a chegar. Não em grande número, mas no ritmo certo. Como se fossem atraídas por algo que não sabiam nomear. Algumas ficavam pouco, outras mais tempo. Quase todas, em algum momento, olhavam para a janela, para a luz, e permaneciam em silêncio por alguns segundos a mais do que o habitual. Clara percebia. Helena também. Mas nenhuma das duas comentava. Havia coisas que não precisavam ser explicadas para existirem. Em uma tarde, não muito diferente das outras, o céu começou a mudar mais cedo. As nuvens se espalharam em camadas suaves, filtrando o sol de uma forma diferente. A luz não veio direta. Veio mais difusa. Mas ainda assim, dourada. Talvez até mais. Helena estava próxima da janela, organizando alguns livros, quando percebeu. Não com os olhos, mas com o corpo. Como no primeiro dia. Ela parou, a mão ainda apoiada sobre a capa de um livro. Respirou, e sem pensar muito sentou-se na cadeira ao lado da janela. A mesma de sempre. A mesma onde, agora, ela já se reconhecia. Clara observava de longe. Não interrompeu. Apenas continuou o que fazia, respeitando aquele momento que parecia maior. A luz avançou lentamente pelo chão. Subiu pela mesa. Tocou os objetos. E então, como sempre fazia, alcançou as mãos de Helena. Mas dessa vez, algo era diferente. Não era apenas a sensação, nem apenas a paz. Era uma compreensão, não em palavras, mas em presença. Durante tanto tempo, Helena acreditou que precisava encontrar um lugar. Depois entendeu que precisava encontrar um momento. Agora percebia que nunca foi sobre encontrar. Foi sobre permitir. Permitir parar. Permitir sentir. Permitir que a vida, em sua forma mais simples, fosse suficiente. Uma pessoa entrou. Depois outra. O sino tocou suavemente. O mundo continuava. Mas naquele instante, nada atravessava o que estava acontecendo dentro dela. Helena olhou para a rua. A mesma cena de outros dias. Movimentos simples. Rotinas. Vidas acontecendo, sem espetáculo.
E ainda assim, completas. Ela sorriu. Não um sorriso largo, mas verdadeiro. Daqueles que não precisam ser vistos para existirem. Clara se aproximou. Sem pressa. Parou ao lado dela. Não perguntou nada. Apenas ficou. As duas, lado a lado. Diante da mesma luz. Do mesmo fim de tarde. De uma mesma sensação que agora já não era estranha. É aqui, Helena disse, quase em um sussurro. Clara virou o rosto levemente. Aqui onde? Helena não respondeu de imediato. Olhou ao redor. A janela, a luz, as pessoas, o silêncio entre os sons. E então disse: aqui assim. Clara sorriu. Como quem entende sem precisar traduzir. A luz começou a se despedir. Como sempre fazia. Sem alarde. Sem pedir atenção. Transformando tudo enquanto partia. Mas dessa vez, Helena não sentiu vontade de segurá-la. Nem de prolongar o instante. Nem de transformar aquilo em algo maior do que já era. Ela apenas ficou. Não um acontecimento, mas um reconhecimento. Silencioso. Completo. Irreversível. Quando a luz finalmente deixou a janela, a sala não escureceu de verdade. Havia lâmpadas. Havia vozes baixas. Havia vida. Mas principalmente havia algo que permaneceu. Helena se levantou devagar. Pegou algumas xícaras. Levou até o balcão. Lavou com cuidado. Secou. Organizou. Movimentos simples. Mas agora, carregado de uma tranquilidade que não vinha da ausência de problemas, mas da presença de sentido. Antes de fechar o espaço, mais tarde, Helena parou diante da janela. Como fazia em casa. Como fez no primeiro dia. Mas não era mais o mesmo gesto. Porque agora ela não estava apenas observando a luz. Ela fazia parte do lugar onde a luz chegava. Clara apagou algumas luzes. Deixou outras acesas. O espaço ficou em um equilíbrio suave entre o dentro e o fora. Entre o dia que foi e a noite que chegava. Você volta amanhã? Clara perguntou, sem expectativa. Helena olhou para ela. E dessa vez, não houve pausa. Eu já estou. Clara não respondeu. Não precisava. A porta foi fechada. O sino tocou uma última vez. A rua estava tranquila. O céu já escuro, mas ainda guardando um vestígio de cor no horizonte. Helena começou a caminhar, mas não havia mais a sensação de ir embora. Porque de alguma forma difícil de explicar, ela não estava deixando nada para trás. E naquela noite, sem grandes promessas, sem decisões dramáticas, sem necessidade de entender tudo, Helena levou consigo apenas o essencial. A certeza silenciosa de que a vida não precisava ser maior para ser inteira. E que às vezes, a paz mais verdadeira não está no que muda, nem no que chega, nem no que se resolve, mas no instante exato, em que, sem perceber, a gente finalmente parifica.